Boa noite a todas e todos. Estamos aqui mais uma terça-feira reunidos para o nosso grupo de estudo. Esse grupo de estudos que foi uma ideia do Hamilton, que convidou a Alice e o Renato para fazerem a coordenação dos trabalhos. E o nosso grupo agora está se dedicando à leitura desse livro, que é um livro da Sophie Hellinger, chamado A Própria Felicidade, Fundamentos para a Constelação Familiar. E hoje vamos retomar a leitura na página 31, no tópico Os membros do sistema familiar. Nosso grupo hoje conta com a presença e a condução e o acompanhamento do nosso querido Renê. Renê, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Receba a nossa gratidão pela sua presença aqui hoje, por nos acompanhar. E o Renê pediu para lembrar que no grupo passado uma pessoa ficou com a dúvida. Então, se essa pessoa estiver aqui hoje no grupo, para escrever novamente a pergunta no chat, que quando a gente fizer a primeira pausa, aí a gente vai retomar já partindo dessa dúvida do grupo passado. Então, Renê, sem mais delongas, passo a palavra para você, te dando boa noite e uma alegria estarmos aqui reunidos. Muito obrigado, Larissa. Uma boa noite a todos que estão aqui nos assistindo, participando do grupo de estudos e também aqueles que vão mais tarde assistir isso no YouTube, né? Agradecendo também toda essa organização, né? Sempre presença e animação de todos. E vamos dar sequência na leitura do livro de Sophie Hellinger, hoje com a voz de Nádia, por favor. Boa noite a todos. Eu vou começar aqui na página 31, os membros do sistema familiar. Normalmente pertencem à família os seguintes parentes consanguíneos, não importando se ainda estão vivos ou se já faleceram. Enumero abaixo todos os membros do sistema familiar, como são reconhecidos pela nova constelação familiar. A lista vai muito além da primeira interpretação dada pela constelação familiar clássica. 1. Todos os filhos, mesmo os abortados, voluntária ou espontaneamente, natimortos, dados ou esquecidos, meio-irmãos e filhos gerados por doação de esperma também são plenamente reconhecidos como membro da família. Os pais e seus irmãos, incluindo os abortados, voluntária ou espontaneamente, natimortos, dados ou esquecidos, são considerados somente os irmãos biológicos, mas os parceiros e filhos desses, não. Os avós e, em poucos casos, os seus irmãos ou meio-irmãos, os parceiros anteriores dos avós também são incluídos. Às vezes são incluídos também um ou outro dos bisavós. De uma família também fazem parte as seguintes pessoas, sem vínculo de consanguinidade. Todos que deram espaço na família para alguém, por exemplo, companheiros anteriores que deram lugar aos posteriores. Eles também deram espaço para os filhos do relacionamento posterior. Prova de que eles fazem parte é o fato de serem representados pelos filhos do próximo relacionamento, caso não sejam reconhecidos. Todos cuja morte precoce ou perda trouxe algum benefício aos membros da família. Assim, contribuíram para a sobrevivência da família atual e de seus descendentes. É o que acontece quando alguém morre precocemente e os outros herdam seu patrimônio. Se esta pessoa não for tida como pertencente, ela mais tarde será representada por um dos filhos. Muitas famílias, por exemplo, acumularam fortuna à custa de pessoas como escravos, serviçais, etc. Essas pessoas fazem, portanto, parte desta família. Se não forem reconhecidas, mais tarde serão representadas por alguns membros da família que foi beneficiada. Um membro de uma família for responsável pela morte de outros, as vítimas passam a pertencer à família do responsável. A recíproca também é verdadeira. Quando há, na família, vítimas de assassinos com os quais não se tem laços de parentesco, estes assassinos também passam a pertencer à família da vítima. Prova é que, se não forem devidamente reconhecidos como pertencentes, eles serão representados por algum membro da família que sentem em si a energia assassina dessas pessoas, mesmo sem saber nada ao seu respeito.
O direito ao pertencimento. Todos os membros de uma família têm o mesmo direito de pertencer a ela. Quando um membro é privado desse pertencimento, isto causa uma desordem com repercussões de longo alcance. Cito apenas alguns exemplos. O exemplo mais claro é quando um membro da família é morto. A forma mais comum de dizer isso de fazer isso é por meio do aborto. Não importam quais sejam as justificativas, um aborto sempre tem consequências graves, principalmente para a alma da mãe e também para os irmãos. Na constelação familiar clássica, filhos abortados ainda não tinham relevância. Eles somente passaram a ser incluídos posteriormente com o desenvolvimento da constelação familiar. Outra forma de exclusão é quando um filho é doado ou dado em adoção, ou quando um filho de outro relacionamento é ocultado. O mesmo se aplica a filhos abortados às escondidas. Quando um membro da família é excluído porque a família sente vergonha dele, por exemplo, uma criança com uma grave deficiência, ou um membro da família que se converteu a outra religião ou que cometeu alguma transgressão. A constelação familiar mostra que filhos esquecidos, que não são mencionados, também fazem parte. É o que ocorre com os natimortos, com os filhos que morrem precocemente, como os abortados espontaneamente ou que morrem no ventre da mãe. Todos contam conforme a sua ordem de chegada. As consequências da exclusão. Quando um membro é excluído, ocorre um movimento na família. Muitos problemas familiares surgem a partir dessa violação da ordem. A igualdade de direito ao pertencimento é determinada e aplicada por uma força maior. O membro excluído ou esquecido é representado por outro até que seja trazido de volta à família e possa ocupar o lugar que lhe cabe. A pessoa excluída toma posse de um membro da família sem que este o saiba. Este membro também se sente, então, excluído e se comporta como a pessoa representada. O representante assume os sentimentos e sintomas do membro excluído e, por fim, até seu destino. É o que se chama emaranhamento. Durante a constelação familiar, esse emaranhamento vem à tona. Ele pode ser anulado quando o membro excluído é trazido de volta à família e pode ocupar o seu devido lugar. Normalmente, o emaranhamento atinge um membro da família que não foi responsável pela exclusão. Embora seja inocente, é eleito por uma força para exercer essa função. Frequentemente é alguém da próxima geração ou da seguinte. Portanto, são responsabilizados não somente aqueles a quem cabe restabelecer a ordem, mas também seus descendentes. O emaranhamento é impessoal, ele tem em mente apenas o restabelecimento da ordem. Cabe a ele reunir o que foi separado. Eu acho que a gente pode fazer uma pausinha, Nádia. Uhum. Só para nesse trecho curto, né? 3 páginas, mas densas, né? Muitas vezes a gente trabalha isso em alguns módulos, né? Logicamente que aí com exercícios, constelações, exemplos, mas para vocês que ouviram a Nádia lendo essa parte, alguma dúvida específica? Alguma colocação que vocês gostariam de fazer? A Cristiane está com a mão levantada. Sim, Renê, é a respeito dessa página 33, lá no quesito 4, quando fala que os assassinos também passam a pertencer à família. Você podia falar um pouquinho, porque eu acho assim, forte, assim, é meio que paradoxal, porque assim, como assim aceitar alguém que, por exemplo, tirou um membro da minha família, entendeu? Assim, Sim. como aceitar isso aí? Sim. Vamos lá. Né? Hellinger, ele chega nisso através do trabalho das constelações, né? Isso foi visto no campo. E se lembrarmos do grupo de estudos da simetria oculta do amor, né? O Renato chegou a abordar isso,
né? E o Hellinger fala disso já logo na Simetria Oculta do Amor. Isso também aparece muito fortemente nas constelações organizacionais, né? Ou seja, sempre que eu prejudico alguém e eu tenho um benefício a partir desse prejuízo que eu causei a essa pessoa, eu me emaranho com ela. E se eu não me responsabilizo por esta relação, ela se perpetuará dentro do meu sistema, dentro da minha empresa, dentro do meu negócio. Agora, quando a gente está falando de derramamento de sangue, né? Biblicamente a gente fala, né? Sangue do meu sangue. Muitas vezes isso aparece como uma frase dentro das constelações, né? E isso tem muita força. Tu és sangue do meu sangue. Quando o sangue da minha família foi derramado, a família ela fica esperando uma compensação. Logicamente, se a gente falar de compensação de sangue, estamos entrando na circunferência da vingança, né? Então, você tirou alguém de mim, eu vou tirar alguém de você. Só que o sistema, ele percebe o seguinte: ok, existia esse lugar não existe mais. É como se, na hora que eu atingisse o seu sistema, e, por exemplo, tirasse você do seu sistema, eu assumisse esse lugar. E por muito tempo, no sistema familiar seu, eu vou assumir esse lugar, porque vão falar de você e do perpetrador. E esse perpetrador, ele tem que ir para a justiça. Esse perpetrador, ele não pode ficar livre disso. Então, eu estabeleço uma relação muito forte com o perpetrador. Eu falo dele, eu menciono ele, eu trago ele, mesmo que ele seja oculto, né? E por outro lado, também acontece isso. O sistema da família do perpetrador, muitas vezes, quando o sangue é derramado, o sangue de um outro sistema é derramado, o sistema do perpetrador, às vezes, ele não está de acordo com isso. E ele se sente devedor também. Então, é como se acontecesse uma troca. Logicamente, a gente está falando didaticamente aqui. Isso tem que ser olhado em cada situação específica. Mas, assim, a família que perdeu, ela espera, ela aguarda uma compensação. E, muitas vezes, essa compensação, isso a gente vê muito no livro Paz e Conflito, do Bert Hellinger, é o perpetrador reconhecer o que ele fez. Voltar-se para aquela família e falar, fui eu. Né? E eu sou responsável por isso. E muitas vezes a família então consegue olhar para aquele lugar que deixou de existir, mas que para ela e também incluir este outro dentro desse lugar, este perpetrador, né? O Hellinger, ele trabalha isso em diversos livros, né? Agora me vem muito forte o Paz e Conflito, né? Onde ele trabalha essa temática. Mas no Amor do Espírito ele também fala disso, e os reflexos de um assassinato dentro do sistema familiar, ou causados por um próprio membro familiar, ou seja, alguém de meu sangue matar alguém do meu sangue dentro da família, tem reflexos na saúde mental posterior do sistema familiar, né? Então, quando Hellinger às vezes fala da esquizofrenia, fala do autismo, muitas vezes ele refere que existe uma relação aí entre, logicamente parece simplista, né? Causa e efeito. Não é causa e efeito, é responsabilidade e consequência. E se eu não assumo essa responsabilidade, as consequências são esse lugar que precisa ser assumido, né? Eu preciso dar lugar a isso. E aí a família, aí entra o segundo ponto que você falou, não é que a família vai substituir o membro pelo assassino, mas ela quer que aquele fato seja reconhecido. E não é que ela concorde com isso, mas ela aceita que o fato aconteceu. E esse é um ponto muito sutil na constelação familiar. Você vai aceitar o fato, você não precisa concordar com ele. Mas aceitar para o fato é, eu vejo você. Sim, eu reconheço o ato,
e as suas consequências, né? E muitas vezes a gente vê no campo das constelações, quando você coloca os mortos, quando você coloca as consequências, o perpetrador e a família do perpetrador, eles muitas vezes olham para isso e eu não fazia ideia, né? É quase que uma inocência, né? E o Hellinger fala, né, da inocência, da infância, da ingenuidade. Tipo, eu não sabia que eu tinha feito tudo isso, né? Mas isso tem um peso, né? Tipo, fui eu. E esse fui eu, aí eu ocupo o meu lugar junto ao meu ato, né? Isso o Hellinger muitas vezes fala no seu livro no termo de Versöhnung, reconciliação. E essa é a mais difícil, né? A reconciliação de um perpetrador com sua vítima. Ou então da família do perpetrador e da família da vítima, né? E reconciliar não é consertar, é reconhecer, tomar consciência e dar lugar a isso. Porque muitas vezes o trauma, o choque é tão grande que aí a gente vai para a segunda parte desse texto. Eu excluo. Eu excluo quem morreu, eu excluo quem matou, eu excluo quem sabe. Não vamos falar disso, é melhor. A nossa família é amaldiçoada. A nossa família, ela viveu períodos muito difíceis. E assim, invariavelmente vai surgir um filho, um neto, um bisneto, um tataraneto, que vai lá fazer a árvore genealógica e ele fala, o que tem aqui? E vai trazer essa força à tona. Talvez no momento certo. Talvez com a postura e com a calma e força, maturidade certa para isso, né? E aí a gente também entra muito fortemente na temática da vingança, que é diferente da justiça, que é diferente da reconciliação, e assim vai, né? A gente vai falando dos vários termos. Mas esse ponto que você tocou, ele é fundamental, né? Quer dizer, não é do meu sangue, mas se derramou o meu sangue, se torna parte dele, por uma forma enviesada. E aí vem o termo emaranhada, né? É um nozinho que assim eu preferia que não tivesse aí, mas tá. Né? Enquanto eu não olhar para esse nozinho, o tecido inteiro, a trama inteira, vai me parecer torta, né? E os efeitos vão ser tortos, né? Só quem tem isso no sistema sabe qual é essa sensação, né? E só quem traz isso dentro de uma constelação sabe o caminho que tem que ser trilhado e o quão difícil é trilhar esse caminho. Encarar as pessoas, reconhecer. E reconhecer é também, ok, pode vir, porque agora vai vir a consequência. Agora eu estou pronto. Até então eu não estava olhando, eu estava desviando o meu olhar. Ou então eu não reconhecia. Eu fiz, e daí? Isso a gente tem, isso muito forte em muitos sistemas. Não sei se eu cheguei a tocar no ponto que você colocou. Sim, com certeza, porque, assim, inclusive, eu achei interessante, por enquanto você falava, me fez recordar uma outra leitura também que fizemos, ainda nas ordens da ajuda, que faz com que a gente perceba assim, que o Hellinger, ele traz uma abordagem que exige da gente realmente assim, um desprendimento. Porque assim como a questão de não vou falar aceitar, não sei o termo certo, mas assim, de reconhecimento do perpetrador com a vítima, também do abusador, que me parece que existe também entre eles uma coisa que a vítima não se sente também tão à vontade quanto o seu abusador, quando ele é, por exemplo, julgado ou condenado, alguma coisa assim. Então, essa abordagem de Bert, ela mexe, ela exige da gente um senso realmente do sair, né, daquilo que se espera
né, daquilo como uma vingança ou como algo que seja assim, vamos realmente excluir. E incluir, a meu ver, e a grande aprendizagem, é perceber que realmente até o que a gente não gosta tem que ser incluído, né? E isso não significa que eu concorde. Eu concordo né? disso. Mas tem que incluir. Sim, mas é importante que esse lugar seja respeitado no sistema. Então, esse é o ponto, né? O respeito, né? E quando Hellinger fala de Anerkennen é tanto reconhecer como também dar respeito a isso que se mostra aí. E aí a postura fenomenológica, sim, extremamente difícil, porque eu tenho que lidar com as minhas sombras internas, né? As minhas lealdades internas. E muitas vezes a minha lealdade é não, nem a pau. Você não vai ocupar esse lugar, eu não aceito. E eu estou representando um membro do meu sistema que ficou muito doído, sofreu demais com aquilo e também não aceita que aquilo volte para o sistema. Só que aquilo nunca saiu do sistema. Aquilo sempre esteve lá. Né? É uma metáfora que a gente às vezes usa na psicanálise, quer dizer, você pode até jogar o cadáver embaixo do tapete, só que cedo ou tarde você vai tropeçar sobre ele. Então, ele sempre vai estar lá. E na hora que eu reconheço o cadáver e respeito, eu dou um lugar. E esse lugar, ele traz uma expiração profunda. Finalmente. E talvez um descansar em paz. Talvez. Mas obrigado pela sua colocação. Muito importante. Renê, eu tô vendo aqui a Marina com a mão levantada e tem alguns comentários no chat. Eu acho que a Marina levantou a mão primeiro. É isso, gente? Acho que foi isso. Marina, você consegue abrir seu microfone para falar? Acho que eu já abri. Ah, joia. Enquanto o Renê falava, só um comentário sobre essa questão de vítima e perpetrador. Geralmente nas audiências do criminal, assim, a vítima tem a prerrogativa de não depor na frente do réu, justamente para preservá-la. Mas teve um caso que aconteceu aqui conosco, até não foi um homicídio, nem tentativa de homicídio, foi um roubo, em que a senhora ela me pediu para que ela depusesse na frente do réu. E ela virou para ele num dado momento e falou assim, eu posso falar com ele? E aquilo assustou todo mundo, porque não é um hábito. Ela falou assim, você tem a noção do que você fez comigo? Do mal que você me causou? Que ele atacou ela na rua, agrediu, puxou a bolsa, e ela ficou dependente de remédio, ficou meio alterada. E ele, quando ele escutou isso, ele caiu num choro convulsivo, assim, compulsivo, aliás. E a gente custou até controlá-lo, porque ele ficou muito descontrolado. Porque ele falou assim, não, eu não sabia o que eu fiz com você. Eu queria dinheiro, porque eu sou usuário de droga, e só que eu não tinha noção do que você estava passando. Então, assim, lógico que não era um ambiente de constelação, nem nada, muito, muito longe disso, mas como, às vezes, eu acho que entra no que você colocou, de revelar essas coisas, né? Que às vezes a pessoa não está sabendo nem o que ela fez para a outra, né? E reconhecer isso. Então foi muito assim, foi muito impactante esse dia, que ficou todo mundo muito assustado, até com a reação de ambos. Eu só queria fazer essa colocação. Muito obrigado, Marina. Precioso, um exemplo prático desses, né? Isso acrescenta muito no grupo. E eu gostaria de lembrar um texto que o Sami tem no blog dele, onde ele trabalha com jovens infratores. E o que a gente tem é exatamente esses jovens olhando para as consequências no sistema da vítima e tendo essa reação, tipo, nossa, porque assim, o jovem infrator, ele também tem pai, ele também tem mãe, e sim, a gente sabe que são N mundos diferentes, né? Várias, como o Hellinger fala, né? Camadas diferentes. Mas ele também tem uma origem, ele também tem um destino. E muitas vezes, quando ele consegue ver ações e reações, ou seja, quando é dada a consequência,
aquilo chega ao corpo e isso tem um efeito, né? E aí, logicamente, a gente percebe a pessoa tendo consequência e muitas vezes ela tendo uma capacidade de reparação, né? Reparação talvez não com aquela vítima, mas reparação a partir daquele ponto em relação à postura que ela tem, né? E isso é interessante porque a gente está num processo evolutivo aí, né? E aí a gente está falando de uma reabilitação, né? Quando o indivíduo consegue falar, não, isso que eu fiz, eu posso fazer diferente. Eu não preciso mais fazer dessa forma. A gente está no caminho da reabilitação, né? Logicamente que aí a gente está saindo um pouco do campo daquilo que a família exige, da justiça ou da vingança. Aqui a gente está falando do perpetrador e talvez de uma consequência, de uma consciência nele, né? E, novamente, aí pegando a fala da colega anteriormente, é uma postura fenomenológica, né? Quer dizer, o facilitador, ele não está julgando, ele não tem intenção, não tem medo, não tem amor. Ele escuta e deixa aquilo reverberar. E a gente vê a transformação que advém daquela pessoa naquele momento, da vítima, do perpetrador, porque ela consegue ver aquele cenário de um outro lugar. Inclusive, ela consegue ver o trauma dela de fora, o transe dela de fora. E isso causa uma grande mobilização interna, né? Uma transformação interna, né? Mas muito obrigado pelo teu exemplo, né? Prático, né? E muito bom. Eu imagino que realmente isso deve ter mexido bastante pela quebra de como se diz, de forma de sequência, né? Como as coisas... Paradigma. E era uma época que eu nem conhecia ainda o Bert, né? Tem pouco tempo que eu comecei a participar do grupo e a estudar. Então, mas quando vamos lendo, vamos fazendo as atividades aqui, aí eu vou buscando esses exemplos para a prática. Mas foi assim, se naquela época eu já conhecesse, eu acho que eu tomaria uma postura até diferente com eles, mas eu acho que estava tudo certo naquele momento, né? Sim, sim. Eu tenho um exemplo nesse sentido de uma constelação, e como toda constelação, nós temos poucas informações, né? E a pessoa, ela falava era uma depressão, mas era uma depressão tanto quanto catatônica, né? Então ela não expressava tal. E quem trouxe foi o filho, não foi a cliente. A cliente estava presente, era a mãe dele. E eu perguntei para a mãe, eu falei, a senhora tem certeza que a senhora quer olhar para isso? E ela olhava para o filho. Ou seja, a demanda era do filho, né? Mas ela falou, não, vamos lá, né? Estamos aqui, vamos lá. E o que apareceu dentro do sistema dela foi um assassino. Internamente ao sistema, uma pessoa que matou alguém dentro do sistema. E ela sabia quem era, né? E durante a constelação inteira, ela só assentia, né? O filho com o olho arregalado. E aí, no final da constelação, ela só falou para ele, isso aconteceu na minha época, não tem nada a ver com você. Né? Quer dizer, muito do sintoma tinha uma consciência do sintoma, no sentido de, não, eu sofro isso, eu fico com isso. E aí a gente vê um sintoma um tanto quanto consciente, e um segredo, e o peso do segredo, a consequência do segredo. Né? Logicamente que aqui eu estou interpretando junto com vocês, né? Mas a constelação deixou bem clara que a mãe cuidava, e que era para o filho cuidar das coisas dele. É do tipo, me deixa, isso aqui é meu. Né? Obrigado pela sua colocação, Maria. No chat, a Mônica fez uma pergunta. Por que na constelação clássica os filhos abortados não eram relevantes? Quais as consequências graves para a mãe e irmãos diante do aborto? Ok.
Mônica, eu vou responder a partir da minha perspectiva. É interessante talvez você perguntar isso também para o Renato, Marcos, Oswaldo. Eu aprendi a constelação com o Peter Yatsuyuko e os abortos sempre foram relevantes, né? O que eu vejo é que com Sophie houve uma importância maior para esse fato, e a Sophie muitas vezes trabalhou rituais, né, de reconhecimento desse lugar, de respeito a esse lugar, tanto no feminino quanto da criança que partiu mais cedo, né? Então, não sei se não é dessa forma que isso está escrito aí. Eu, pela minha experiência, eu sempre contabilizei os abortos. E, assim, um texto muito antigo que eu li do Bert Hellinger, ele fala dos abortos, né? Não com tantos detalhes, mas ele contabiliza, sim, né? O que é interessante é que na Simetria Oculta do Amor, ele menciona o aborto, mas aparecem muitos casos de casais, né? Aparece muito luto no caso dos casais, tal. Então talvez o olhar de Hellinger foi mais para uma perspectiva, uma versão, um nível do que outro, né? E quando a gente vê aquele vídeo que a Sophie tem no YouTube, né, o ritual de velas, né, que aconteceu em Irkutsk, na Rússia, a gente vê a importância disso, de dar um lugar, de nomear e, novamente, assumir a responsabilidade por aquilo que eu fiz, né? Que era aquela coisa assim, Hellinger em training camp, virando para representante da mãe e dizendo para representante da mãe dizer para o filho: fui eu que matei você, eu sou sua assassina, né? Isso nos abortos causados. Os abortos espontâneos têm uma outra dinâmica, né? Então, eu aprendi como algo que era contabilizado, sim. Agora, as consequências graves para a mãe e irmãos diante do aborto. Para a mãe, entra aquilo que a Sophie fala, a dor. O feminino, o útero é a fonte, é o lugar de vida. E aqui a gente está falando do lugar de morte. A gente está falando do útero como túmulo. E as consequências disso no corpo feminino. As consequências disso, porque a mãe sabe. E o que isso afeta nela como mulher, nela, no relacionamento dela com este homem que às vezes pediu para que ela fizesse isso, ou para este homem de quem ela esconde que ela fez isso, né? Ou então com este homem onde aconteceu isso, e nenhum dos dois queria que isso acontecesse, né? Mas mesmo assim, quer dizer, para ela, meu Deus, né? Uma criança, a expectativa sobre essa criança, o sacrifício, a renúncia, o preço disso tudo para o feminino. Quer dizer, isso é do psiquismo feminino, isso é da dinâmica feminina e isso é muito forte no feminino. No caso dos irmãos, aí a gente está falando da hierarquia, do lugar, né? Se o aborto é contabilizado, eu sei qual é o meu lugar. Então, meu lugar não é primeiro e segundo, talvez meu lugar seja terceiro ou quarto. Agora, se ele não é contabilizado, eu sou tratado como primogênito e tenho a responsabilidade de um primogênito e eu sinto que eu não correspondo a esse lugar. E aí a gente tem um emaranhamento, né? Lógico. Aí entra uma coisa muito pontual que o Hellinger fala. Não é que eu vou sentar com os meus filhos e falar, ó, vem cá, a gente vai colocar a mamãe, antes de você nascer, a gente teve tal situação e a mamãe abortou, tal. O aborto é uma questão do casal. O casal tem que ter consciência disso. Se o casal contabiliza, se responsabiliza e dá um lugar para essa criança que foi abortada, isso não gera as consequências tão negativas para os que estão por vir e que vêm depois. Que eles naturalmente ocupam esse lugar de terceiro, quarto, quinto, né?
primeiro vivo, segundo vivo, mas não o primeiro filho, não o segundo filho, né? Teve 1 e 2 antes e depois vieram vocês. Então, sempre que a gente tem um acontecimento assim na família, seja causado, seja espontâneo, isso tem reflexos no futuro, né? Aí entra a questão de como o pai e a mãe elaboram esse luto juntos e o lugar que dão para aquela criança juntos. Ou não. Ou de repente, e aí tem um filme italiano fantástico que chama O Quarto do Filho, que é a história de um psicanalista que perde um filho de 17 anos. Mas é interessante exatamente isso. Esse pai, ele entra numa depressão tão profunda, que a mãe, ela não consegue fazer o luto do filho dela, porque ela tenta resgatar esse pai que está indo atrás do filho. E chega um determinado momento que o que ela faz? Ela vai embora. E ela vai embora não que ela não goste do marido. Ela vai embora porque ela precisa fazer o luto do filho. Ela precisa viver isso, né? Então, aí a gente também entra na questão da perda, de como a gente processa a perda, em que momento acontece essa perda, pós-casamento, de repente, depois que eu perdi meu pai, perdi minha mãe, de repente eu já estava num processo de luto quando isso acontece. Quer dizer, tudo isso precisa ser olhado, seja numa anamnese, seja num genograma, ou na constelação, você vai ver isso aparecer no campo. E às vezes vai aparecer lá um avô, uma avó que precisam ser colocados naquele lugar, porque eles estavam presentes na dinâmica que se mostra na constelação. E às vezes eles são um recurso importante para aquela pessoa que está em luto. Quando a pessoa está enlutada, muitas vezes ela está em transe ou em trauma. E aí a qualidade da relação dela com os filhos vivos, com o marido, com o trabalho, está comprometido. Né? Por isso que muitas vezes a gente olha para a questão do luto, dos processos de perda e elaboração de perda dentro das constelações familiares. Bom, eu me estendi um pouco, mas era para entrar nessa questão do emaranhamento para, né, mãe, filhos e pai também. Né? Muito obrigado. Imagina. E isso é um ponto importante, viu, Mônica? Eu já vi muitas vezes em constelação o sofrimento do pai, principalmente quando o pai não sabe. Né? E muitas vezes não sabe, já foi embora, tem outra relação, tem outros filhos, e quando isso vem à tona, o sofrimento deste pai, do tipo, então era meu primeiro filho. E a gente percebe que está emaranhado lá, no outro sistema também, por causa disso que aconteceu aqui. Né? Então, aí a gente entra novamente na questão de ordem do Hellinger. O que é primeiro, vem primeiro. E se ele é reconhecido como primeiro, ele dá lugar ao segundo, terceiro e quarto. Agora, se o primeiro não tem o seu lugar reconhecido, o segundo e terceiro estão em ressonância com esse não lugar do primeiro. E aí você embanana tudo. Né? Embananar, um nome bem tupiniquim para emaranhamentos. Né? Então, entrando um pouco na tua questão, Mônica. Obrigado. Vamos lá, aqui no chat, a Sônia Fornazzari fez uma contribuição. Ela lembra o seguinte: também devemos considerar que os perpetradores e vítimas fazem parte da comunidade de destino, onde esse encontro acontece também da necessidade dos sistemas completarem algo pendente em um ou outro sistema. Sônia, putz, muito legal esse ponto. Você gostaria de comentar isso um pouco no grupo? Vamos abrir o microfone dela. E ela fez uma outra partilha também um pouco mais abaixo, então... Sônia? Tá. Dá para me ouvir? Dá sim, Sônia. Estamos ouvindo. Eu sou meio atrapalhada aqui no celular. Então, quando a gente fala sobre essas situações, né, entre vítimas e perpetradores, nós também temos os nossos encontros dependendo daquilo que nosso sistema também precisa realizar. Então, nós não nos encontramos também por acaso, né?
Então, aquilo que causa espanto quando a gente vê na superfície tem as implicações já mais lá atrás mesmo. Às vezes, meus ancestrais já tiveram algo que, de encontro com alguém, os ancestrais deles também, não é? Então, eu acho que não é nada por acaso também. Isso é que a gente vê nas constelações. Na verdade, são esses campos que se encontram. E sobre o aborto, no início, realmente o Bert, ele não é que não era considerado, mas que ainda ele não tinha realmente ouvido todas as implicações. E aí, ao longo do tempo, ele mesmo foi revelando, conforme ele ia observando. Então, ele vendo os efeitos, ele começou já a falar e a considerar, não é? Acho que é só isso. Agradeço muito, Sônia, porque seu percurso aí é longo no campo das constelações e sempre é importante ouvir esse pessoal que está há tanto tempo no campo, né? E é que acompanha o Hellinger no Brasil desde o comecinho lá, né? E a sua fala também, ela traz uma coisa muito importante, né? Quer dizer, a constelação familiar, ela não é passar uma régua e deixar tudo reto, né? Não, as coisas são irregulares. Paz e conflito, ambos pertencem, né? Então, estamos a serviço aqui, às vezes da paz, às vezes do conflito, né? E reconhecer isso, aceitar isso, é parte do processo de cura. E muitas vezes a gente nega esse processo. Isso, é isso mesmo, é assentimento total. Sim. Obrigado, Sônia. Obrigada. E em seguida a Cláudia falou assim, eu tenho um relato. Ok, por favor, Cláudia. Claudinha, você consegue abrir seu microfone? Claudinha? Podemos ir seguindo para o próximo e quando ela talvez retornar, talvez ela possa compartilhar? Sim. Então a Nádia falou... Gente, chegou. Olha ela. Eu acho... Gente, não, mas eu acho que é melhor seguir, porque eu não sei se eu tô apta a falar, porque eu tô toda tremendo. Então segue com os outros. E aí, no final, se der tempo, enfim, eu compartilho, mas agora eu tô tremendo. Ok. Cláudia, respira profundamente e deixa agir aquilo que pode agir, né? O que você acha que não está preparada nesse momento, você deixa para outro momento, né? Então, aquilo que pode vir, você respira e dá lugar. Aquilo que não é o momento ainda, você fala, não, preciso de mais tempo, né? É interessante como na leitura de Bert Hellinger, Sophie Hellinger, né, dos profissionais de constelação, a gente entra no nosso campo, a gente entra em nossas questões. E não raro a gente vê pessoas durante o grupo de estudo com os olhos marejados, né, ou rindo, né, o microfone está desligado, a pessoa está gargalhando. É um processo, né? A pessoa está encontrando um lugar, né, no corpo para aquilo que chegou como uma novidade já conhecida. Mas pela primeira vez eu vejo dessa forma. E aí muitas vezes a gente fala exatamente isso. Olhos abertos, inspira profundamente e dá lugar. E se você perceber que é demais, você fala, não, então agora não. Mas mais tarde. Eu ainda não estou pronta para isso agora, né? Isso é eu ter consciência também dos meus processos, né? E vai vir quando eu estiver mais preparada para isso. Ou seja, isso é uma coisa que a doutora Úrsula sempre fala na constelação, o representante. Você não precisa sofrer tanto. Demonstra, mas não sofre tanto. Então respira e demonstra o que é para demonstrar.
Porque muitas vezes a pessoa entra tão profundamente naquele campo que ela se perde nele, né? Então respira, e na hora que a gente respira conscientemente, a gente volta para a presença e a gente verifica, ok, eu quero dar sequência nesse processo aqui, ou tá bom, essas informações que eu acessei aqui estão boas, eu vou ficar conversando com ela nas próximas semanas. E tudo bem, é bom que seja assim, né? Isso a gente também fala muitas vezes no workshop, né? Representantes, está todo mundo aqui? Todo mundo voltou para o seu corpo? Ah, eu voltei, mas eu estou com dor de cabeça, eu voltei, mas eu estou com dor de barriga, tal. Ok, você precisa que algo seja feito em relação a isso, ou você consegue, né, lidar com isso com você? E se a pessoa fala consigo, ela vai entrar no processo dela. Ela vai buscar os recursos dela. Agora, não tome nada para você que você perceba que é demais para você nesse momento. Aí você fala, não, aqui eu sou pequena, isso aqui é grande, espera um pouquinho. Né? Eu vou esperar um pouquinho, depois eu volto a olhar para isso, no meu tempo. Tá? Isso é uma forma bem consciente da gente trabalhar com campo, com representantes, com clientes. Né? Ninguém precisa entrar onde não quer. A gente entra onde a gente pode. Né? E o sistema, ele é assim. Ele abre a porta. A gente entra com nossa responsabilidade. A gente percebe que aquela porta é escura demais para a gente, então a gente fala, vou esperar um pouquinho, vou esperar amanhecer. Né? Ficar um pouquinho mais claro, aí eu entro aí. Tá bom. Tranquilo. Continua respirando. Conscientemente. Né? Eu vou deixar por um tempo essas suas palavras reverberarem em mim. Porque quando eu entro, tem uma hora que eu percebo, e se eu percebo, por exemplo, sou aluna da pós-graduação de Direito Sistêmico, né? Então eu percebo que às vezes, sei lá, o professor está falando, ou algum colega está falando, e aí você entra num nível que você não está prestando atenção exatamente palavra por palavra, mas que de repente tem alguma palavra no meio que brilha, tem alguma reação no meio que dá uma brilhada, assim, né? Uhum. Por exemplo, muitas vezes, quando há o tema de perpetradores e vítimas e derramamento de sangue, a depender do meu campo e do meu estado, isso toca num lugar que é muito profundo. Uhum. Uhum. Porque é óbvio que é uma questão do meu sistema. Isso, inclusive, apareceu em alguns momentos durante essa formação na pós em Direito Sistêmico. Sim. E é esse o desafio, né? A gente não pode ficar perdido ali nesse mar profundo. A gente desce, conhece os bichinhos lá do mar profundo, né? Mas tem uma hora que a gente tem que emergir e tomar a própria vida. Sim. Mas esse tema mexe. E aí, durante o tempo aqui que a gente está junto, eu, por acaso, abri o WhatsApp porque eu estou esperando uma mensagem de um primo que vai se mudar para a cidade onde eu estou e ele está chegando na quinta. E aí aconteceu uma coincidência de informações e eu, eu vou deixar reverberar as suas palavras até para dar espaço para os colegas aí. E aí, numa próxima, eu compartilho. Obrigada. Muito obrigada. Pela sua contribuição, Cláudia. Obrigado. Obrigada. É muito interessante isso, né? A gente não pode esquecer que uma das formações de Bert Hellinger, né, é a análise transacional com Eric Berne, né, e que ele também estudou, entre outras coisas, a programação neurolinguística, foi aluno de Virginia Satir. A palavra toca o nosso corpo. E tem certas palavras que vão profundamente no nosso corpo, né? E a gente precisa de tempo para que essa palavra encontre lugar, moradia em nosso corpo, né? E é importante dar esse tempo. Cada um tem o seu tempo. Então, na metáfora que a Cláudia usou um pouco aí, a gente fala isso também na psicanálise, né? Quer dizer, a gente está lá, a gente é um mergulhador. Então, a gente está aqui em cima e mergulha. Cada um vai mergulhar dentro de suas capacidades e recursos. Alguns têm lá o respirador, outros vão pelo próprio pulmão.
Mas cada um vai perceber que consegue chegar num determinado ponto e aquilo basta para ela. E aí ela volta. E ela pode fazer isso quantas vezes ela quiser. Ou, de repente, ela vai falar, não, eu vou ficar pescando aqui fora porque não me interessa o que tem lá embaixo. Tá tudo bem também. É um limite, né? Então, cada um precisa também reconhecer esses limites, essas fronteiras, né? Meu e do outro, minhas coisas e as coisas da minha família. E esse é o processo do amadurecer, do adultecer. Saber colocar fronteiras e respeitar essas fronteiras, né? Porque às vezes nós mesmos não respeitamos as fronteiras que a gente coloca. Aí, bem feito, né? Mas jogo que segue, né? Obrigado pela reflexão aí, Cláudia. Obrigada. Temos mais perguntas aqui no chat, Renê. E antes que eu esqueça, só queria falar aqui que a Adilena compartilhou no chat o link sobre o ritual que o Renê citou, o ritual das velas, dois vídeos de cerimônia das velas. Perfeito. Tá lá no canal do Bert e Sophie Hellinger no YouTube. Uhum. Né? E vale a pena porque, assim, apesar de estar em russo, é um ritual. Você não precisa saber o que eles estão falando. Senti, né? E a Adilena postou aqui, compartilhou aqui também no chat. Então, a pergunta aqui agora é a pergunta da Valéria. A Valéria perguntou, quer dizer que se alguém mata alguém de outra família, essas famílias geram um emaranhamento entre elas? Sim, elas estão ligadas entre elas. E elas estão ligadas por um emaranhamento. Quer dizer, aconteceu um fato e naquele fato o emaranhamento se deu. Eu vou dar um exemplo que isso uma vez apareceu numa constelação, né, de um forte emaranhamento. Uma cliente que tinha fibromialgia e ela tinha 26 anos, ela queria ter filhos e ela não conseguia porque, além da fibromialgia, ela tinha várias questões, né? Ela tinha uma obesidade, ela tinha útero policístico, quer dizer, muitas coisas. E ela falava, eu quero olhar para isso. Faz muito tempo que eu quero olhar para isso. E na constelação apareceu que havia um morto, quer dizer, havia alguém que precisava ser reconhecido. E fomos trabalhando, fomos colocando representantes sem saber, né, tateando, né? E essa garota, não sei, de repente ela começa a chorar, né? E o corpo dela entra numa convulsão. E aí ela fala, meu pai atropelou uma pessoa antes de eu nascer. E ele fugiu. E ele contou para minha mãe. E minha mãe contou quando eu tinha 6 anos para mim. E isso é um exemplo de emaranhamento, né? Ela falava que o pai era uma pessoa, como se diz, sozinha, uma pessoa melancólica, uma pessoa culpada, magoada, né? E que isso reverberava na mãe dela e, logicamente, nela como filha única. Quando esse lugar foi dado, percebemos imediatamente um alívio no representante do pai. E, em seguida, o movimento do representante do pai foi ir para a família da vítima, que aí nós partimos do pressuposto que era a pessoa que foi atropelada. E aí ele começou a ocupar aquele lugar. E de lá ele falou para a família, agora eu fico um pouco aqui. Né? E isso não foi visto com maus olhos pela esposa e pela filha. Né? Logicamente, eu estou falando de uma constelação. Né? Isso não é uma generalização. Nessa constelação foi dessa forma que a solução se mostrou. Mas sim, toda vez que acontece um evento dessa magnitude, morte, derramamento de sangue, ou eu me beneficiando em cima de outrem, os sistemas se entrelaçam.
e beneficiando-me sobre outrem, como diz no livro, como a Sophie fala, a escravidão, por exemplo, né? Quantas pessoas eu privei de liberdade, de oportunidades, porque elas eram minhas escravas. Eu dizia, você vai fazer exatamente como eu digo. E quando não faziam, eu as surrava, né? Ou eu as matava. E já que eu coisificava os escravos, eu não reconhecia eles como humanos. Era alguém que eu matei, né? E sim, isso tinha consequências sobre meu filho, que via isso, depois sobre meus netos, sobre meus bisnetos. E na teoria das lealdades sistêmicas, enquanto o crime, né, enquanto aquele fato não é reconhecido, tomado consciência daquilo e corresponsabilizado com suas consequências, aquilo perpetua no sistema. Aquilo vibra no sistema, é um ruído que fica no sistema. E todos os membros dos dois lados, ou 3 ou 4, ou milhares de lados, reverberam nisso. Para a gente ver melhor isso, novamente o livro de Bert Hellinger, Paz e Conflito, né, onde ele trabalha essa temática, porque ele está falando da Segunda Guerra Mundial, e muito bem esse livro que a Larissa está mostrando para a gente, né, e onde a gente vê a questão dos alemães e dos judeus, né? E a gente sabe também que tem os russos, tem os poloneses, tem os italianos. Quer dizer, isso gerou um campo que até hoje atua em todos os seus descendentes, alemães, judeus. Se a gente for olhar na questão dos portugueses, a questão de Moçambique, quer dizer, nas constelações de povos a gente vê isso. Quer dizer, um conflito que aconteceu lá atrás, ele não fica lá atrás. E se ele está presente hoje é porque ainda existem emaranhamentos. Ainda existem lugares que precisam ser vistos e honrados. E quando eu honro esse lugar, eu consigo novamente respirar, né? Enquanto não, aquilo aperta lugares em meu corpo, chamando a atenção. O Joel Wesser, ele fala muitas vezes na formação, né? Quando você tem uma dor no corpo, uma dor persistente, ele fala, em vez de eu tirar o meu rosto e fazer assim, de eu respirar profundamente, olhar para esse lugar e, mentalmente, quem se manifesta aí? E deixar isso ecoar no meu corpo. Porque é um lugar. É um lugar e alguém nesse lugar fala comigo, numa linguagem, logicamente, bem criptografada, né? Não é uma linguagem fácil. E eu preciso estar preparado para isso também, né? E por isso que a gente fala, né? A constelação familiar, ela é um processo, né? E como todo processo terapêutico, ela tem fases, ela tem momentos, ela tem pausas e assim por diante. Então, não sei se eu respondi essa questão, mas mais ou menos isso. Renê, tem muitas mensagens aqui falando, a sua resposta está reverberando bastante, e a Valéria falou, muito obrigada, Renê, pela explicação. Mas outras pessoas também estão aqui agradecendo. Esse capítulo aqui, essa agora é a minha sugestão para o grupo, tá? Aí vocês vão ver, se eu não me engano, o próximo é com o Marcos, né? Aí vocês vão ver com ele isso. Talvez seja interessante reler ele, né? Porque é muito denso e tem muita coisa aí, né? E essa quantidade de perguntas é exatamente por causa desse tema que a Sophie toca, que é um tema que a gente está vendo pertencimento, hierarquia, dar e tomar, equilíbrio entre dar e tomar, equivalência. Quer dizer, está tudo condensado aí nessas temáticas. Vale a pena, talvez, retomar, né? Porque vão vir mais perguntas, né? E para exatamente, né, um grupo de estudos, né? Então vamos, já que causou esse reverberar, vamos olhar para isso, né? E, logicamente, o Marcos vai conduzir de uma forma, eu conduzo de uma forma, o Oswaldo de uma forma, o Renato de uma forma, e assim vocês têm pontos diferentes, né? E aqui a gente tem no grupo várias pessoas, né? Tivemos a participação aí da Sônia, a Dilena, quer dizer,
todos vão trazendo um pouco do seu campo, da sua experiência, para enriquecer esse grupo aqui. Maravilhoso. E aí, Renê, uma colega que escreveu, vamos tentar responder a pergunta da colega da semana passada, na próxima semana. Nós abrimos aqui esse espaço, mas eu acho que ela não estava presente, porque eu não vi aqui no chat a pergunta escrita. Mas, né, na próxima semana, se ela fizer, a gente está aberto, né? Ficamos aqui. Até mais pontual, né? Porque aí é o Marcos, e o Marcos sabe exatamente desse ponto, né? Então, dá sequência. Mas é aquela coisa, nenhuma pergunta fica sem resposta. Quer dizer, vocês podem trazer para cá, e a gente trabalha isso. A ideia do grupo de estudos é isso, né? É a leitura, e aí o que essa leitura está causando na gente. E eu posso dizer para vocês que essa coisa de quem pertence à família, sempre que eu leio, movimenta outras coisas dentro de mim. E assim, eu posso garantir para vocês que eu li isso muitas vezes. Eu tentei passar isso para alunos muitas vezes, e toda vez é diferente. Porque a gente tem, por exemplo, o exemplo que a Marina trouxe, da Cláudia, quer dizer, cada um vai trazendo um ponto diferente, e aí a gente percebe como a constelação familiar ela é singular, né? Sim, didaticamente a gente faz generalizações, a gente faz descrições, mas assim, ela é muito do campo da singularidade. Eu preciso olhar para esse singular. E é esse singular que me toca. E, com certeza, está tocando outros em mim. Sim, inclusive lembrando para o pessoal que só consegue escutar depois, né? Só consegue ver esse vídeo depois no YouTube. Também, se tiver alguma dúvida, pode deixar no comentário. E também a Alice está sempre vendo, e a gente já conversou, já trouxe dúvida dos comentários. Então, o pessoal que participa depois pode também ter essa oportunidade. Renê, o pessoal está te agradecendo muito, e expectativa grande de você ir para Cuiabá. Nos vemos em Cuiabá, né? A espera em Santa Catarina também, queremos lançamento do livro em Santa Catarina. Deixo isso nas suas mãos, Larissa. Eu estou disponível. Vamos lá. Vamos lá. Mas gostaria de agradecer a todos, né? Dilena também por colocar o material disponível aí para o pessoal que está no chat. Larissa, né? Pela condução, né? Nádia pela leitura. E também, Larissa, você por sempre estar atenta aí nas perguntas, né? Então, nas próximas, seguem aí as perguntas, vamos ver. Né? Eu ainda estou com que lado da cama eu durmo que o Marcos deixou da última vez, então... Olha, e agora essa provocação também, vamos pensar sobre esse capítulo novo. São muitas provocações nesse grupo de estudo, é um grande prazer, uma grande satisfação estar aqui toda terça-feira com vocês. E, Renê, a gente te agradece muito, e obrigada, pessoal, obrigada a todo mundo. Até a próxima terça. Um beijo. Agora com dois pensamentos aí para a gente pensar, o lado da cama e essa provocação aí, quem faz parte, né? Um beijo para todo mundo, boa noite. Obrigada, Renê, obrigada, Nádia.